Paz do Senhor, amado. Que bom que você voltou. Espero que você tenha aberto a sua Bíblia em 1 João, na carta de 1 João. Estamos nos aproximando do terceiro capítulo e estamos vendo que o apóstolo continua falando para nós da aplicação das provas. Ele ainda fala das provas, sejam elas morais, sociais ou doutrinárias. Então, nós vamos ver um segundo aspecto aqui. Em verdade, o que eu fiz nesse momento, eu condensei um pouquinho, porque como o apóstolo João ele se repete em algumas partes, eu juntei estas partes para que nós possamos ser mais efetivos, porque a gente possa nos aprofundar mais, para que a gente possa aproveitar melhor a carta de João. Então, nós já vimos o prefácio, nós já vimos a mensagem apostólica e nós vimos a primeira aplicação das provas. E nós estamos agora na segunda e na terceira aplicação das provas. Vamos lá. O primeiro bloquinho que o apóstolo fala na sua carta é da prova moral. Então ele vai falar da justiça agora. Ele começa falando da justiça e depois ele vai para a prova social, a prova do amor. Então veja lá, meus queridos. Ele fala aqui, ainda em João 2, né? Primeira carta de João, 2º capítulo. Então ele diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ok? Então veja lá, peraí. A gente já falou que ele vai se manifestar, a gente já disse isso. Ele se manifestou numa primeira vez, ele veio em carne, ou seja, ele nasceu aqui. Jesus, no seu aspecto humano, veio para nós e fez a obra que ele precisava fazer aqui. Então ele já teve a sua primeira manifestação. E nós recebemos dele alguns mandamentos, nós recebemos dele alguns ensinamentos que ele pede para que a gente observe, para que a gente fique esperto, para que a gente fique atento à obediência desses mandamentos, tá? E ele fala isso por quê? Porque a gente tem que ter confiança. Ora, se eu conheço, se eu estou nele, se eu tenho um relacionamento mais íntimo com ele, conhecendo os seus mandamentos, conhecendo o seu exemplo, seguindo-o, né? Significa dizer que eu tenho confiança. O que ele está tentando dizer aqui? Né? Para que a gente não seja confundido por ele na sua vinda. Mas ele já não veio? Veio, mas ele virá de novo. Existe uma segunda vinda, nós sabemos disso. Não é lição nova para nós. Ele vai vir de novo. Tá? Então existe uma segunda vinda. Só que esta segunda vinda é um pouquinho diferente da primeira. Então veja lá, meu amado. Quem teve chance, teve chance. Quem aceitou a chance, aceitou a chance. Quem se colocou junto a ele, tendo comunhão com ele, seguindo os seus passos, seus exemplos, teve a sua chance, e é isso que ele vai fazer na segunda vinda, essa separação. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Portanto, essa é a grande diferença quando ele vier de novo. Então, esta segunda vinda é uma segunda vinda que tem consequência muito séria para nós. Amado, veja o seguinte: Jesus veio à Terra em forma de homem, ele veio em carne, ele habitou entre nós. A gente já explicou isso para você e você já sabe. Você já sabia disso, não é novidade para você.
Você já creu nisso e crê nisso. E João estava fazendo essa diferenciação entre aqueles que imaginavam assim, imaginavam diferente, e chamou os que imaginavam diferente de hereges, anticristo, porque eles eram contrários a esta noção que a gente tem, a essa crença que a gente tem, que é uma crença fundada na verdade. Pois muito bem. Ora, o que aconteceu? Ele fez a sua missão aqui e depois ele subiu, ele foi junto ao Pai. Ele está agora sentado à direita. Né? Ele está lá no céu com o Pai. O que ele está fazendo lá? Eu já expliquei isso para você e você já sabe. Mesmo antes de eu ter explicado para você, você já sabia disso. Ele está lá como nosso advogado. Ele está lá como nosso advogado. Agora veja só o seguinte. Na segunda vinda, quando tudo terminar, quando tudo acabar, quando as chances todas tiverem sido dadas e as pessoas tiverem as suas decisões tomadas, Jesus vai estar à direita de Deus Pai, não como advogado mais. Essa missão ele já fez. Ele estará à direita de Deus Pai, de onde virá julgar o mundo. Então veja, ele julgará o mundo junto com Deus. Perceba aqui, ele é agora advogado. Quando vier o julgamento, ele não será mais advogado. Não terá mais Jesus como advogado. Ele estará julgando. Poxa, Eleni, mas e aí eu vou sofrer esse julgamento? Não, né, meu amado? Você já passou pelo julgamento. Você já passou, eu já passei pelo julgamento. Nós não seremos julgados como o mundo. Tá? Eu estou explicando para vocês o que vai acontecer lá no futuro, lá na segunda vinda, depois da segunda vinda, quando tudo for destruído, quando nós subirmos aos céus, quando nós estivermos na cidade celestial, haverá um julgamento. De quem? Não nosso, porque nós já passamos por isso. Nós não seremos julgados com o mundo, porque o mundo, nós já explicamos isso, existe o reino de Deus e o mundo. Se nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Então nós não seremos julgados junto com o mundo. Neste caso, as pessoas que não aceitaram a Jesus, as pessoas que criticaram, que duvidaram, que fizeram tudo o que fizeram contra o nome, a obra, a manifestação de Jesus, elas serão julgadas. E aí, este julgamento será para a vida eterna. Qual vida eterna? Nós já estaremos na cidade celestial. Estas pessoas vão para outro lugar. Porque quando elas puderam decidir isso, elas não decidiram. Então, um advogado, assim é no nosso sistema legal. Um advogado pode se tornar juiz? Sim, ele pode se tornar juiz. É o que vai acontecer com Jesus. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que quando ele se manifestar, quando ele vier, este julgamento que acontecerá lá no futuro, tá? Eu posso ter confiança. Que confiança é essa que eu tenho? Agora eu tenho uma confiança de me achegar no trono de Deus em oração. Eu posso fazer isso? Posso. Antigamente isso não era possível. Existia o tabernáculo, existia o templo, né? E aí as pessoas elas podiam entrar em alguns lugares somente. O Santo dos Santos, o Santíssimo, né, que era o lugar mais sagrado possível, só uma pessoa podia entrar numa única determinada situação depois de passar por uma purificação tremenda. E mesmo assim, havia medo de ser consumido ao olhar para Deus, ao estar na presença de Deus. Porque uma carne fraca e pecaminosa, ela sucumbe, ela perece
na presença de Deus, que é santo, justo. Então o que acontecia? Essas pessoas entravam no Santo dos Santos para pleitear, para falar pelos irmãos. E isso acontecia de uma determinada circunstância com alguns cuidados, porque eles poderiam ser fulminados. Né? Eles eram envoltos em fumaça, eles eram envoltos em sangue animal, havia todo um ritual de purificação, um ritual de santificação. Nem dormir antes eles podiam, porque eles poderiam ter um sonho que manchasse, que maculasse, e aí eles iriam perecer no Santo dos Santos, no Santíssimo. O que acontece quando Jesus veio? Jesus, diz a palavra de Deus, quando ele morreu, o véu do templo, o véu que separava o santo lugar, o santíssimo, ele se rompe, mas não é um rompimento que vem de baixo e vai para cima. Não é um rompimento assim, como eu estou puxando aqui e vai rasgando de baixo para cima. Não. É um rompimento, a palavra diz, é um rompimento do véu que veio de cima para baixo. Então, alguém forçou lá em cima e rompeu. Então, isso aconteceu quando Jesus morreu. A palavra diz isso. Quando ele morre, rompe-se o véu. Significa dizer o seguinte: agora eu posso chegar. Eu posso me achegar. Sim, lembra o que eu falei para vocês? Eu posso tocar. Ele está ao alcance da minha mão. Ele está ao alcance da minha oração. Alguém precisava entrar por mim no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Alguém precisava matar um cordeiro, um animal, e aspergir sangue, purificar, e ter todo um ritual para que a minha oração pudesse chegar e alguém levasse isso. Não precisa mais nada disso. Ele está dizendo aqui que agora eu tenho confiança. Que confiança? A confiança de poder me aproximar em oração. A confiança de poder, amado, falar com o meu Deus. Você acha que os grandes profetas poderiam fazer isso? Eles fizeram, eles conversavam com Deus. Eles tinham essa comunhão com Deus. Mas em situações muito especiais, em circunstâncias muito especiais. Você já parou para pensar que você pode fazer isso todo dia? Você já parou para pensar que qualquer topada, qualquer escorregão, qualquer dificuldade, qualquer tristeza, em qualquer lugar, você pode dizer: Pai, escuta, só um pouquinho. Preciso falar contigo agora. Não dá para ser um dia santo, não dá para ser depois de um ritual de purificação, não dá para esperar o sumo sacerdote entrar no Santíssimo. Tem que ser agora. Você já parou para pensar que ele te ouve agora? Agora, nesse minuto agora. Como ele te ouviu naquele minuto anterior, como ele te ouviu de madrugada, como ele te ouviu na noite anterior, e na madrugada anterior, e na dor anterior, e na tristeza anterior, e na prova anterior, e na prova de agora. Como ele vai te ouvir na prova seguinte, como ele vai te ouvir na tristeza seguinte, como ele vai te ouvir na decepção seguinte, na prova e na dificuldade seguinte. Você pode. A qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer jeito. Se você quiser fazer isso de joelhos, ok. Se você quiser fazer isso de pé, ok. Se você quiser fazer isso deitado na cama, ok. Se você quiser fazer isso no teu quarto, ok. Se você quiser fazer isso dentro do ônibus, ok. Se você quiser fazer isso lavando louça, ok. Lavando roupa, ok. Varrendo casa, ok. Fazendo o teu serviço lá, ok. Pregando, costurando, não sei. Se você quer fazer isso, você faz. E te digo mais, aqui no Brasil você pode fazer a qualquer momento, de qualquer jeito, você pode berrar na rua.
Isso não é possível em qualquer lugar do mundo. Você sabe disso, a gente já andou falando algumas coisas e você já ouviu outras tantas bem terríveis, né? De não poder fazer em alguns lugares. Mas, amado, eu tenho confiança de que eu posso me achegar. Eu tenho confiança. Esta confiança que me foi dada na primeira vinda. E na segunda? Na segunda eu posso ter confiança também pelo seguinte. E o julgamento? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar, meu amado? Se nós estivermos nesse tribunal junto com o mundo? Eu não quero pensar nisso, não. Me dá um negócio. Não quero pensar nisso, não. Não quero. Não quero porque a minha decisão já está tomada. Eu já me decidi a que reino eu pertenço, a quem eu pertenço, a quem eu sigo. E quem é esse? É esse Jesus, o justo. Ele é fiel, ele é justo. Eu já fiz a minha decisão, o sangue dele já está sobre mim. Eu tenho confiança agora, tanto de falar com o Pai, em nome dele, tanto de me achegar lá no dia do juízo, amado. No dia do juízo. Eu sei em quem eu confio. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei a que reino eu pertenço. Eu confio nesse Jesus. Eu o confessei com a minha voz, com o meu coração, de todo o meu entendimento. E é a natureza dele, é a natureza do Pai, é a natureza do Filho. Só que tem que ser a nossa também, porque se eu compartilho isso tudo, eu tenho que ter esta mesma natureza. E o compartilhar é isso, é ter esta natureza. Né? E ele continua. Vede quão grande o amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso foi por amor, não foi por outra qualquer razão. E somos mesmo seus filhos, João acrescenta. Nós somos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, de novo, a questão da justiça aqui. Amados, nós somos filhos de Deus, nós temos a mesma natureza dele. Sim. Eu confesso para os amados que o meu entendimento não consegue ver a plenitude disso, a completude disso. Eu não consigo ver isso de forma completa, de forma plena. E João também não podia. E ninguém podia. E não se engane que se alguém disser para você, eu sei, esqueça, não sabe. Nós não sabemos. João diz que nós não sabemos. João diz que não. E João estava lá com ele. João poderia ter perguntado para ele. Mas Jesus não manifestou. É isso que ele está dizendo. Eu sei que eu tenho a mesma natureza. E eu tenho ideia do que isso significa. Porque eu imagino que seja essa natureza justa e amorosa de Deus e do Filho. Eu tenho ideia, mas eu não sei o que é. Ele diz que ainda não se manifestou o que havemos de ser. E nós saberemos quando ele se manifestar. Então, quando essa manifestação acontecer, aí eu vou saber. O mundo não conhece. O mundo não conhece. Você acha que nós sabemos pouco sobre nós? O mundo sabe menos ainda. Nós nos reconhecemos, nós entendemos a mensagem, nós ouvimos a sua voz, nós entendemos o que ele está falando. A linguagem para nós é uma linguagem que o Espírito Santo explica e a gente entende. A gente não entende tudo porque a nossa cabeça é finita, o nosso raciocínio não chega tanto, o nosso intelecto não é tão grande assim. Não é comparável a de Jesus, a de Deus, a do Espírito. Não é. A gente depende da revelação dele.
E aí o que ele está dizendo é o seguinte, que o pouco que a gente sabe é aquilo que foi revelado por Deus. É aquilo que foi revelado pelo Espírito. É aquilo que foi revelado por Jesus. É aquilo que no dia a dia o Espírito fala para nós. Mas nós não sabemos tudo. A gente não sabe quando é esse dia, nem Jesus sabia. Isso pertence a Deus. Deus nos mostra algumas coisas. A palavra diz que Deus revela coisas para os seus amados, para os seus profetas. Mas Deus revela tudo? Não. Deus não revela tudo. E às vezes, veja que às vezes Deus diz ao profeta, eu estou te contando isso, mas não conta agora não. Só revela depois. Só fala isso depois. Às vezes, a informação, né, Deus retém um pouco a revelação, a informação, porque a gente não é capaz ainda de entender tudo, não é capaz de assimilar tudo. Então o que acontece? Nós não sabemos tudo, nós só vamos saber efetivamente o que é quando Jesus se manifestar. Quando Jesus se manifestar, aí sim, aí a gente vai entender o que nós somos, porque ele diz que nós somos semelhantes a ele, a gente não tem ideia de como é isso. A gente não tem ideia de como é isso. Realmente a gente não sabe não. Não sabe não. Porque ele diz que a gente não sabe. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. A gente não sabe. Isto não está manifesto. Isso já existe, mas ainda está escondido de nós. Os nossos olhos ainda não conseguem ver isso tudo. Talvez porque a gente não seja capaz disso. Talvez porque a gente não esteja tão purificado, tão semelhante a ele. E aí ele diz que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aí nós vamos saber, uau, era muito mais do que eu imaginava que era. Entendeu? É isso que João está dizendo. Nem João sabia. Ele só sabe que é assim. Agora, como é que é? Nem ele. Nem ele. Né? Aí, eu sinto muito. Só Deus, Jesus e o Espírito Santo é que sabem. Por enquanto, só eles. Né? Deus revela o que é o seu propósito revelar. Mais do que isso ainda não. Ele vai revelando aos poucos, ele vai mostrando aos poucos. E nós vamos crescendo aos poucos. Então, o que João está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo assim, ele virá, o veremos, seremos semelhantes a ele. Então, veja aqui, ele fala aqui em 2 Coríntios 3,18. Então veja lá. Vou ler aqui para o Amado, tá? Você está com a Bíblia aí. Vai procurando aí, vai anotando aí para depois você meditar na palavra de Deus. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos também transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Você está vendo como é um caminhar? É de glória em glória, de passo em passo, de passinho em passinho. Ele vai nos ensinando, ele vai nos mostrando. À medida que nós conseguimos entender isso, ele mostra um pouquinho mais. À medida que nós conseguimos entender aquilo, ele mostra um pouquinho mais. E aí nós vamos ficando cada vez mais semelhantes, cada vez mais semelhantes. E cada vez mais insatisfeitos conosco mesmo, porque a gente quer mesmo é ser como ele. A verdade é essa, a gente quer mais é ser como ele é. Então, jovens, amados do meu pai, essa prova moral, vamos fechar isso tudo. Num primeiro momento ele falou sobre obediência, num segundo momento ele falou sobre justiça, sobre o que é justo. Entre os capítulos nós temos este comparativo aqui, este comparativo. O capítulo 2 a gente já estudou. Então ele falou sobre conhecermos e guardarmos o mandamento. Quem conhece, guarda, vigia, observa, vê o detalhe e faz conforme. E no capítulo 3,
que é o que a gente vai ver agora, né? No capítulo 3, ele tem estes versículos aqui, que são os versículos que ele vai, que nós vamos ver que é uma segunda menção disso tudo. Então, no capítulo 3, a partir do versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que comete pecado transgride a lei. Então agora, veja, primeiro era guardar mandamento. Agora eu estou falando de transgressão da lei. Então existe uma lei e o que não é observado é transgressão dessa lei. Pois o pecado é transgressão das leis. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aqui eu repeti, né? Agora que eu percebi que está repetido. E bem, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisso, são semelhantes, são manifestos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, o que acontece aqui agora, amado? Eu estou percebendo que existe uma relação entre esses dois capítulos. No capítulo 2, a prova era a de obediência, a prova moral era a de obediência. Então, ele falava em conhecimento, ele falava em guardar, ele falava em comportamento reto. Eu estou fazendo igual a. Então, faça o que eu falo. Faça o que eu faço. A minha palavra é igual à minha atitude. E existe correspondência àquilo que eu falo, àquilo que eu faço e àquilo que é mandamento do Senhor, o que é exemplo do Senhor. A gente lembra, a gente acabou de ver isso já no outro momento. E se eu não fizer isso? É uma rebelião. É mentiroso. É anticristo. Porque eu estou ensinando coisa errada. Aqui no capítulo, a palavra agora é de justiça. Então, obediência, justiça. Faça o que é reto, o que é sem pecado. Faça permanecendo em Deus. Também é uma comunhão aqui. Então, quem guarda os mandamentos. Então, a palavra de ordem aqui é justo, é justiça. Porque Deus é justo, Jesus é justo, eu tenho que ser justo. E se eu não for justo, você é pecador. Por quê? Porque você transgride a lei. E quem transgride a lei? É do diabo. Porque só tem duas opções, amado. Só tem. Sempre teve duas opções. Existe o reino do mundo, que é do diabo, e existe o reino de Deus, que é de Deus. Só existem essas duas opções. Então, se você não é justo, é porque você vive em pecado. E aí a gente vai ter que diferenciar o que é um ato de pecado e o que é um hábito de pecado. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, o que acontece aqui? Vamos dividir, né? A gente já leu os versículos. Veja aqui. Então, eu tenho agora, amado, do versículo 4 ao versículo 10, eu tenho uma comparação. Deixa eu voltar aqui, do versículo 4 ao versículo 10.
eu tenho uma comparação. Eu posso dividir agora os versículos de 4 a 7, porque ele tem um tratamento. O apóstolo João está falando de um jeito, e do 8 ao 10 ele está falando de um outro aspecto da justiça. Então vamos lá. Do 4 ao 7, eu tenho um tema, que é o tema natureza do pecado. Qual é a natureza do pecado? O que é o pecado? Ele está falando que o pecado é transgressão da lei. A palavra pecado, na verdade, quer dizer errar o alvo. Se eu traduzir a palavra pecado, fica errar o alvo. Quer dizer, eu me enganei. Eu tinha que ir nessa direção e eu estou desviando, de tal maneira que o meu objetivo, que estava lá na frente, que era o meu alvo, eu não consigo atingir. Então isso é transgressão da lei. Então a natureza do pecado é rebelião, é ilegalidade, é injustiça, é desonestidade, é agir com dolo, é agir com maldade, é agir tentando machucar, prejudicar, trazer dano às outras pessoas e afrontar as regras de Deus. Isso é rebelião. Isso é pecado. É transgressão. É agir errado. É ser desonesto. É ser desleal. É ser injusto. Isto é pecado. Não é pecado dizer, é fraqueza minha. Eu sou tão fraco para isso, não consigo resistir ao pecado. É o temperamento. Sabe, o temperamento da pessoa é assim. É a minha personalidade. Eu sempre fui desse jeito. Então, amado, a irmã Miriam, a pastora Miriam sempre disse isso para mim. Olha o comportamento da pessoa antes e depois. Se o comportamento da pessoa mudou, é porque realmente ela aceitou, ela mudou a sua vida, ela está andando ela está salva, ela está a caminho da vida eterna. E é isso mesmo. Helene, você está dizendo que não existe fraqueza? Claro que existe. Óbvio que existe. E é para isso que Jesus foi ao Pai e disse, Espírito Santo, vai lá ajudar eles. Vai lá fortalecer eles. Eu estou deixando a minha palavra, eu estou deixando o Espírito, eu estou deixando tudo isso, as lições todas. Eu estou deixando os irmãos para fortalecer esta fraqueza. Essa fraqueza, ela tem que ser vencida e a gente vence isso pelos mandamentos, por uma vida reta, pelo auxílio do Espírito Santo. Isso quer dizer que não existe temperamento, não existe personalidade? Claro que existe. Nós somos diferentes. O meu temperamento é diferente, a minha personalidade é diferente. É diferente da tua. É diferente, inclusive, dos da minha família. Eu tenho temperamento diferente, eu tenho personalidade diferente. Personalidade diferente, temperamento diferente não é pecado, meu amado. Pergunta para um psicólogo, pergunta para a irmã Miriam. Ela vai te dizer, existe o que é temperamento, existe o que é personalidade. E temperamento e personalidade não tem nada a ver com pecado. Pecado é pecado. Vamos parar de passar a mão, alisar, desculpar. Pecado. Pecado é pecado. Vamos chamar pelo nome certo. Pecado é pecado. Eu sempre fui assim, então mude. Uma verdadeira salvação te muda. Eu sempre disse, o meu temperamento, é a minha personalidade. Então mude, meu amado, porque isso não é temperamento nem personalidade, isso é pecado mesmo. Vamos chamar pelo nome certo? Vamos chamar pelo nome certo? É pecado. Temperamento é uma coisa, personalidade é outra coisa, pecado é outra coisa. E é isso aqui que João está falando. Tá? No versículo 8 a 10, eu não estou falando da natureza do pecado, eu estou falando da origem do pecado. E de onde é que o pecado se origina? O pecado se origina do diabo, que foi pecador, que foi rebelde desde o começo. Ele começou lá no céu sendo rebelde. Ele teve que ser expulso. Foi um anjo caído. Foi um anjo caído. Ele foi rebelde desde lá.
Ele queria ser igual, ele queria ser semelhante, ele queria. E não é esta a filosofia dos gnósticos, e não é esta a filosofia do anticristo, e não é essa a filosofia dos que são heréticos. É esta. Eles querem ser igual a Deus, mas eles não são. Eles são rebeldes, não se assemelham a Deus. A origem do pecado é do diabo. Então você tem que decidir de uma vez por todas. Ou é ou não é. Ou é do mundo ou é de Deus. Ou é do diabo ou é de Deus. Só isso. Porque o pecado vem do mundo. O pecado vem do mundo, que é o lugar do diabo. Por que Jesus veio para o mundo? Né? Por que ele veio para cá? Do 4 ao 7, João explica que ele veio tirar o pecado. Primeiro ele veio tirar o pecado. Como é que você acha que está salvo? Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Ele tirou o pecado, ele tirou a mancha. Aquele alvejante que a gente falou agora há pouco, né? Na outra aula a gente falou disso. Né? Ele veio lavar tudo, ele veio tirar toda a mancha, todo o pecado. É isso que ele veio fazer. No 8 ao 10 ele veio um pouquinho mais para frente. Além disso, o que ele veio fazer? Ele veio destruir as obras do diabo. Porque o pecado não vem do nada. Não vem do nada. Ele vem do diabo. A gente acabou de ver isso. Então o que acontece? Ele veio para destruir obras do diabo. E quais são as obras do diabo? As obras do diabo, elas podem ser uma obra moral, que é o pecado. Isso é uma obra, ele faz isso. Ele leva a pessoa a pecar. Porque ele é assim e, portanto, quem o segue é assim também. E ele veio destruir as chamadas obras físicas também, que são as doenças, que é a degradação, né? Que é a destruição da vida humana. Então, ele veio fazer isso, ele veio destruir isso tudo. Tá? E a lição que a gente tem disso? A lição de 4 a 7, permanecer em Cristo. Se eu permaneço em Cristo, João explica, eu permaneço naquele que é justo. Então, na verdade, quando eu permaneço naquele que é justo, eu faço como ele faz. Se ele é justo, fazendo do jeito que ele faz, eu sou justa também. Claro que eu não consigo ser perfeita como ele, é óbvio que não. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu tento ser o mais justa possível, no sentido de ser o mais reta possível, a agir o mais retamente possível, a agir de forma mais justa possível. Em miúdos, o que é isso, Eleni? Eu procuro não pecar. Então eu evito o pecado. Se eu vejo que vou pecar, opa, não posso fazer isso porque isto é pecado. Então, opa, não faço. Então, quem está em Cristo não vive pecando. Ele tem atos de pecado, que são os nossos escorregões, que são são essas coisas. Mas não há aqui um hábito de pecado. O que é um hábito de pecado? O hábito de pecado quer dizer que vive no pecado. Ele faz porque ele faz, porque ele faz, porque a natureza dele não é a natureza de Deus, não é a natureza de Cristo, é uma natureza mundana. É uma natureza mundana, é uma natureza de pecado. Ele não sabe agir, ele não tem esse conhecimento porque ele não tem a natureza. Ele não é nascido de. E ele não gosta de permanecer. Portanto, o hábito dele é um hábito de pecado. Você entendeu a diferença entre ato de pecado? E todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. A gente peca. João acabou de falar que se eu digo que não peco, eu sou mentirosa. Tá? Eu acabo pecando, eventualmente acaba se fazendo alguma coisa, mas isso não é um hábito. Não é uma coisa constante todo dia, todo dia. Isto é, eventualmente, quando não consegui evitar, e aí eu corro atrás do Senhor para buscar
uma comunhão com Ele, um recomeço com Ele, porque eu pequei. Então eu tenho que obter perdão dele, né? E procurar não fazer mais. Tá? E agora ele vai fazer a prova social. A gente fecha isso aqui com a prova social. O que é essa prova social? Então, na prova social, nós temos aqui o amor. A gente já falou, e João ele insiste no capítulo 2, 3 e 4 no amor. Então a gente vai ver o que está no capítulo 3, porque a gente já viu o 2, e a gente vai ver o que está no capítulo 4. Então eu já aproveito e eu sintetizo isso tudo, né, para a gente poder vencer essa situação. Então veja lá, no capítulo 2 ele já falou de amor? Ele já falou de amor. O que estava escrito no capítulo 2? Só para a gente lembrar, lembra lá que a gente falou de luz e trevas? Uhum. Quem está na luz, quem está nas trevas, tá? Então aqui o amor eu reconheço porque se eu estou na luz, Deus. Se eu não estou na luz, eu estou no mundo, trevas. Então essa era a mensagem lá do capítulo 2 que a gente viu. O que está escrito aqui no capítulo 3? No capítulo 3, eu tenho agora uma mensagem de ódio e como contrapartida, né? Como contraposto do amor ou é ódio. E aí a consequência disso. João acaba dizendo que a gente pode chegar no homicídio. Uhum. Homicida, matar alguém. Isso pode ser espiritual, isso pode ser físico. Então veja lá, vamos ler aqui. O capítulo 3, então a gente leu até o 10, né? Até o 10. Vamos ver do 11 em diante, agora que ele fala do amor. Essa mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A gente já explicou o que era a mensagem nova, a mensagem velha. A gente já viu que ela é velha, com um olhar novo, com um aspecto novo. A gente já explicou isso para o amado. 12. Não sendo como Caim, e agora ele pega pesado. Ele vai lá no Velho Testamento e ele vai, né, desencavar Caim, ele vai falar do Caim. Não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Tá vendo? Contrapartida. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Todo mundo já sentiu isso. Né? A gente está lá no mundo do nosso trabalho, no mundo do nosso estudo, no mundo, às vezes, da família que não é convertida. Porque a gente não está fora do mundo, né? A gente tem que sofrer ainda o mundo. Deus não tirou, a gente está ali, aqui ainda, né? Então o que acontece? Você já percebeu que se só existe você de cristão no local, você é culpado de tudo que acontece? Todo mundo te aponta o dedo? É o ódio que o mundo tem da luz. É o ódio que todo mundo tem de Deus. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Agora, olha lá, vida, morte. Esse é o tema. Todo que odeia seu irmão é um homicida. Olha a afirmação dele. É dura, gente, é dura, é profunda isso. Quem não ama está sendo comparado com Caim, que pura e simplesmente matou o seu irmão. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, cerrar-lhe o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra, em verdade. A gente já andou falando aqui sobre isso. Então ele coloca duas situações. Uma situação de dar a vida. Nem sempre você vai ser posto à prova desta forma. Nem sempre você vai precisar fazer esta opção, a tua vida
pela vida de uma outra pessoa. Isso, nos nossos dias, isso não é muito comum, né? Pouquíssimas, raríssimas pessoas chegam a esse ponto. Mas o segundo versículo é verdade, né? Quem tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, opa, eu tenho condições, posso ajudar? Amados, se eu tenho um pacote de arroz e o meu irmão não tem nada, é porque eu tenho condições e, portanto, eu preciso compartilhar com ele. Tá certo? Isso é importante. Eu posso ajudar o meu irmão? Agora, cuidado. Tem gente que ajuda não porque tem amor e quer ajudar. Tem gente que ajuda porque vai pegar o celular ali, vai tirar uma selfie ajudando alguém e vai postar e vai dizer: uau, como eu sou bom! Olha que pessoa fantástica eu sou! Pronto, perdeu todo o sentido do que você fez. A palavra de Deus não diz que uma mão não saiba o que a outra mão fez. Você não precisa ficar alardeando. E o teu Deus que vem em secreto, este é que precisa saber. Não é o Face, não é o Instagram, não é o History, não é, sabe? Não é. Você não precisa dizer isso. Se a pessoa que ganhou alguma coisa de você quiser falar, isso é um testemunho dela. Isso é um testemunho dela. Tá certo? Porque o teu galardão não é isso. O teu galardão é ter feito. E Deus vai olhar o teu coração e Ele vai julgar. Porque Ele entende o teu coração. Ele sabe o que está lá dentro. Tá vendo? Não é um homem que vai dizer: uau, como ela é legal, olha o que ela faz, uau, como ela faz. Amado, quando eu faço alguma coisa, poucas pessoas ficam sabendo. A não ser que o beneficiado fale alguma coisa. Mas eu não fico falando. Mesmo porque eu não gosto, eu acho tão... eu vou dizer uma verdade para você. Eu me sinto impelida a fazer isso. Eu sempre digo, às vezes eu digo para as pessoas que eu ajudo, eu digo assim: ai de mim se não fizer. Você entendeu? Ai de mim se não fizer. Amados, eu faço. Porque no meu coração tem um clamor dizendo: faça. E se eu não fizer? Eu vou me sentir super mal. Eu vou me sentir cobrada. O Senhor pega no meu pé, Ele torce a minha orelha. E não diz para você fazer. Não tem problema se não fez. Não se preocupe. Eu mandei outro para ajudar. Só que esse galardão você não tem. Isso eu vou te cobrar. Porque era a tua obrigação. Eu te dei para você fazer. Outra coisa, amado. Se a pessoa quiser falar, ela fala. Ela fala. Se a pessoa não quiser aceitar, explica uma coisa para ela, meu amado. Explica uma coisa porque isso é super importante. Explica porque isso é uma experiência minha para com Deus. Explica para ela que quando ela aceita, Deus não está abençoando só a esta pessoa. Deus está abençoando a minha vida. Então, explica para ela: eu não vou aceitar. Amado, por favor, aceita. Porque a minha retribuição de fazer isso é você aceitar. Deus está vendo. Deus está vendo. E Deus vai ficar feliz comigo. Eu estou fazendo uma obrigação minha. Eu estou fazendo algo que é para sorrir o coração de Deus.
Então aceita. Porque é desse jeito que você abençoa a minha vida. Porque eu sou abençoada quando a minha oferta é aceita. Então explica isso para a pessoa, tá? O capítulo 4, meu querido, ele diz assim, ele vai do 7 ao 12, depois ele pula 17, 18, 19, 20 e 21. Vamos dar uma olhadinha? Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A gente já tinha ouvido falar disso, não preciso falar muito mais, porque a gente já gastou bastante tempo explicando isso. Aquele que ama, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, conhecer, amar, permanecer, ser nascido de. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Eu também já expliquei isso para o amado. Deus teve a ideia. Deus teve a ideia. Nenhum homem teve essa ideia. Foi Deus que bolou esta estratégia, esse plano. E ele bolou isso com a ciência, com a consciência de Jesus. Jesus disse, tá aí, eu faço isso, porque eu também amo, eu também quero, eu quero participar, eu vou, pode deixar que eu vou, eu faço. Então foram os dois, Deus e Jesus Cristo. Os dois fizeram isso. Ninguém está comprando Deus, não é isso. A ideia veio de Deus. Tá? E olha o amor que ele teve de dar o seu filho para morrer por nós. Eu já falei como é que Jesus morreu, você já sabe, você já leu a história, você sabe como é que aconteceu. Amados, se Deus assim os amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é aperfeiçoado o seu amor. Já falei também desse aperfeiçoamento. Nós vamos nos tornando perfeitos, não por nós, porque o amor dele está em nós. Então a gente vai ficando perfeito, né? De glória em glória, a gente vai se aproximando, a gente vai se assemelhando. Aí o 17, nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Já falamos do dia do juízo. A confiança que nós podemos ter. Eu estou confiante, você está confiante, quem é salvo está confiante, tá? Porque a gente sabe o que vai acontecer. Alguém já falou para nós, né? Os escritores sagrados já falaram para nós. E como é que eles sabem disso? Deus falou para eles. Está escrito lá, spoiler. Vá lá em Apocalipse, vá lá nos escritos sagrados para saber como vai ser o final dos tempos. Está escrito lá. Não é segredo para ninguém, está escrito lá. Tá? E aí, tal ele é, tal nós somos. Acabamos de discutir isso. No amor não há medo. Não é medo do que vai acontecer, medo, terror, como será. Não é castigo. Né? Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Eu não preciso ter medo, eu sei em quem eu tenho posto a minha confiança. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem ele é. E eu tenho me posto junto a ele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amado, nós não fizemos nada para ele nos amar, muito pelo contrário, a gente era pecador. A gente nem merecia nada disso, não. A gente não merecia nada disso, não. O amor de Deus não é por reconhecimento, não é uma premiação pelo que a gente fez, pelo que a gente é, não. O amor de Deus é graça, é amor, não é recompensa por nada, não é prêmio por nada. Foi ele que amou primeiro. Depois eu percebi e aí eu entendi. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama, aquele que vê, né, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso é óbvio.
acho, né? Se a pessoa está na minha frente e eu não a amo, como é que eu posso amar alguém que eu nem sei se existe mesmo? Hã? Eu não vi, eu não sei. Então é mais fácil amar quem eu vejo do que quem eu não vejo. É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que quem não ama aquele que está ali na tua frente, como é que vai amar a quem não está? Então é mais fácil. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então o que nós temos aqui? Vamos comparar isso? Vamos comparar? Eu já andei falando algumas coisinhas, vamos fechar isso. No capítulo 2 ele fala de amor como luz e ódio como trevas. No capítulo 3 ele fala de amor como justiça e vida eterna e o ódio como injustiça e morte. Ele falou de Caim, ele falou de homicídio. E no capítulo 4 ele fala que amor é aquele que é nascido de Deus, é aquele que tem comunhão com Deus, é aquele que tem confiança. E quem não tem, não é filho de Deus, não tem comunhão, está no medo e no terror e é mentiroso. Amados, eu conheço pessoas que não estão em Deus, que não creem em Deus, que não têm comunhão com Deus. Você não faz ideia do medo que essas pessoas têm de morrer. O medo, o terror que essas pessoas têm de morrer. Elas vivem com medo. Elas vivem com terror. Então eu tenho aqui, amados, uma contraposição. João me diz que ou existe amor ou existe ódio. O amor significa o quê? Significa vida. Vida abundante. Inclusive vida que vá me levar à vida eterna. Significa justiça. Um julgamento justo, um tratamento justo, um andar justo, um andar reto, um andar honesto. O amor eu vejo em Jesus Cristo e eu vejo em Deus. O amor eu manifesto com as obras, com o auxílio mútuo. Cuidado! Existe uma religião que, para você ser bom, para você ter Deus, você tem que fazer obras boas. Não é a obra que te salva, amado. Eu só quero dizer isso. Não é a obra que te salva. A obra é uma prova que você está salvo. Não é o que te salva. O que te salva é Jesus. É a crença em Jesus. É o confessar Jesus. E porque você faz isso, a tua natureza se assemelha à natureza de Jesus, à natureza de Deus, e você faz naturalmente obras e auxílio. Isso é uma prova de que você está salvo. É uma prova de que você tem vida eterna. Tá? Não é o contrário, porque tem religião que prega isso, que fala isso. Não é isso. E o ódio? O ódio é morte. É destruição. Não é vida. É tudo de ruim, é tudo de mal, é injustiça, é desonestidade, é maldade. É um mundo dominado pelo diabo. São os Caíns da vida. Os Caíns que matam os irmãos. Os Caíns que destroem os irmãos. É o homicídio, é o pecado, é a inveja, é o ciúme, é a concupiscência. Isso é o ódio. Tá? É essa comparação que João faz. E aí, estas são as características do amor recíproco. Né? Vamos fechar esse nosso encontro, que já tá bastante tempo, mas vamos fechar isso dizendo o seguinte, fechando aqui, características. Deus é amor. Inquestionável. Não é ele que faz, não é o que ele faz, perdão, não é o que ele faz, é o que ele é.
Então, quando eu digo Deus é amor, não quer dizer que ele faça isso. Não, ele é isso. É da natureza dele, ele é assim. E ele demonstra isso com a vinda de Cristo. Como ele nos amou primeiro, a gente nem merecia isso. E ele fez. E ele continua, porque ele não mudou, ele é igual. E, portanto, ele continua a nos amar. Que amor é esse, amados? É o amor ágape. É o primeiro fruto do Espírito. Então, se você vai lá em Gálatas e você vê os frutos do Espírito, está lá o amor, como o primeiro fruto do Espírito. Tá certo? Depois o amado vai lá, né? Gálatas 5:22. É o amor, a gente chama de amor ágape. Esse amor ágape é esse amor que a gente sente um pelo outro, pelas pessoas. Não é o amor que o marido sente pela esposa, a esposa sente pelo marido. Esse é o outro amor, né? Porque existe esse tipo de amor também. Também é um aspecto do amor, não é esse amor que eu estou falando. O amor que Deus está falando, esse amor que Ele sente por nós, esse amor que nós sentimos por Ele, pelos irmãos, é o amor que a gente chama de ágape. É um amor desinteressado. É o amor que a gente faz porque a nossa natureza exige isso, mostra isso. Tá? É um sacrifício pessoal. Pode ser um sacrifício pessoal? Pode. A palavra diz que, se for o caso, até a vida pela vida. Né? Glória a Deus que a gente não é colocado todo dia numa situação como esta. Mas existe a situação de que é o auxílio material, é o auxílio espiritual. Amado, você acha que não é amor acordar de madrugada e orar pelo irmão? Isso é um sacrifício pessoal também. Você está deixando de lado o teu sono. Você acha que não é amor fazer jejum? Eu vou fazer jejum por alguém. Eu vou fazer jejum por uma pessoa. Né? E às vezes, olha o que eu estou dizendo, às vezes Deus nos pede para fazer jejum por alguém que vive aprontando com a gente, que não nos ama, que provoca, que faz. Pá! Quantas vezes Deus já me mandou fazer jejum por uma pessoa que vivia em terreiro de macumba, fazendo coisa contra a minha vida. E Deus mandava, vai lá e faz jejum por essa pessoa. Deus faz jejum por esta pessoa. É fácil fazer jejum por um amado irmão, né? Por alguém da família. Alguém que você ama tanto, alguém que te respeita e te ama de volta. Você já fez jejum e oração e caiu de joelho dias sem conta por alguém que não é? Alguém assim, alguém que te ama de volta, que só apronta com você, que vai em terreiro de macumba fazendo obra contra a tua vida, que fez obra para te matar e você quase morreu. Isso é amor, que excede todo entendimento, diz o Senhor. Isso é um sacrifício. O medo eu já falei para vocês, medo tem relação com o castigo. Amado, esta foi um pouquinho mais longa porque eu condensei um pouquinho, tá? A gente ganhou um tempo lá e porque a gente pôde aprofundar outras coisas que iriam se repetir. Então a gente condensou num momento só tudo isso. Eu espero que o amado tenha aproveitado e eu oro a Deus que o Espírito Santo tenha falado com o irmão a cada ponto, porque além de tudo isso que a gente viu, tem tudo aquilo que o Senhor fala ao nosso coração através do Espírito. E eu espero que isso tenha acontecido. Amado, medita, volta,
Vá na palavra de novo, vê com calma, lê com calma, tá? Porque o Espírito tem muita coisa para falar para nós. Amém? Eu te espero no próximo encontro e a gente fecha a primeira carta de João. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe.